Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco pelos meios de comunicação, vocês hoje aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, quando a Igreja celebra a memória deste grande santo, pregador, bispo, doutor da Santa Igreja, São João Crisóstomo. Dizem as superstições, e aqui eu alerto, que um católico, se crê em qualquer tipo de superstição, seja horóscopo e toda essa bobagem, você incorre em pecado contra a fé. E muita gente diz assim: nossa, sexta-feira 13 é um dia de azar. Só de estarmos aqui, nós já comprovamos que sexta-feira 13 é um dia de muita sorte e muita graça, porque nós fomos conservados com vida para participar do banquete da eternidade nesta terra, que é a Santa Missa. Como que eu posso dizer que é um dia azarado quando eu estou face a face com aquele que por mim morreu, ressuscitou e me convida a uma vida nova? Então você, meu irmão e minha irmã, que é católico, viva na integridade a sua fé católica. Outras coisas de outras religiões, de outras crenças, que nós condenamos, né? Quando eu digo nós condenamos, eu digo a palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, o direito canônico, o magistério da Igreja, a vida dos santos. Então que você não misture as coisas. É triste, a gente tem católico que não sai de casa sem ler o horóscopo, mas se você pergunta o evangelho do dia, a pessoa não sabe. Então cuidado, não viva a sua fé católica pela metade e nem misture as coisas. Se você é católico, viva com coragem a sua fé católica. Respeite quem não é, reze pela conversão deles, mas você viva na integralidade a sua fé católica com tudo aquilo que a Santa Igreja nos ensina. Então, superstição, coisas aí de espiritismos, essas coisas todas, por favor, risquem da sua vida. Não cometam pecado contra a fé. Não caiam nesse engodo do maligno, que é perigoso, venenoso e deseja a nossa perdição. Justamente para que a gente não se perca, nós hoje nos reunimos ao redor do Cristo na palavra, na Eucaristia, para deixar que Ele, o Divino Mestre, possa não apenas nos ensinar a doutrina celeste, mas também converter a nossa vida, salvar a nossa alma, colocar a nossa vida de novo nos trilhos e no eixo do céu. Quando nós vemos e ouvimos a vida de São João Crisóstomo, que não era bispo, era sacerdote, mas era belíssimo e grandiosíssimo pregador, o imperador de Constantinopla o chama e meio que o obriga a ser bispo, porque queria ter aquele bom pregador na cidade do império. Como muitos católicos hoje, que gostam das pregações bonitas, gostam das palavras bonitas, mas não querem mudar de vida. Quando São João Crisóstomo chega
e vê na cidade do império o luxo, a riqueza que vivem os poderosos e a miséria que vivem os pobres, São João Crisóstomo, como verdadeiro pastor da igreja e eloquente pregador da verdade do evangelho, ele prega em favor da conversão dos dois. Porque o rico não vai para o inferno apenas por ser rico, e o pobre não tem o céu garantido apenas por ser pobre. Mas ele vai dizer da coerência da fé com a vida, que aqueles que receberam a mais, aqueles que são mais abonados em bens, sejam os bens materiais ou mesmo os bens espirituais, que coloquem isso a serviço daqueles que nada têm. E você quer se tornar, entre aspas, o inimigo de alguém, é você convidar a pessoa a abandonar um vício que ela tenha. Vocês já encontraram alguém que fuma e você começa a falar contra o cigarro na frente da pessoa e a pessoa fica toda irada e, se bobear, nem conversa mais com você? Vocês já encontraram uma pessoa viciada em bebida alcoólica e que bebe além da conta e você alerta para ela dos perigos e ela fica brava e lhe diz: eu bebo é com meu dinheiro? Vocês já viram uma pessoa viciada, sei lá, na jogatina da vida, e você diz: isso está te roubando tempo com Deus, com a família, seu dinheiro? A pessoa te exclui de tudo. Basta, gente, colocar o dedo na ferida do outro para que esse outro se rebele contra a gente. Não foi diferente com São João Crisóstomo. E por que a pregação da igreja? Por que a pregação de São João Crisóstomo? Por que o evangelho cutuca a minha ferida para que eu me converta, cutuca a sua ferida para que você se converta? É por amor. É por amor que a igreja diz: não é por aqui, é por ali. É por amor que a palavra de Deus vai dizer: corrija sua vida enquanto é tempo. É por amor que a igreja vai nos dizer aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus condena. Porque o verdadeiro amor se interessa pela salvação do outro. A maior prova de que nós amamos alguém é querer que esse alguém se salve. Olha o que disse o apóstolo São Paulo hoje, na primeira leitura: pregar o evangelho não é um luxo, não é uma honraria humana, é uma imposição. Foi Cristo que, encontrando São Paulo apóstolo no caminho de Damasco, impôs a ele essa missão de pregar o evangelho. Por isso, sempre que a igreja dá o envio missionário, a igreja impõe um crucifixo no pescoço da pessoa. Você está recebendo a imposição da cruz para que você entenda, como missionário, missionária, que a sua missão é evangelizar. Diz São Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. E por falta de pregadores que preguem a verdade do evangelho, muita gente vai se perdendo. Muita gente vai se perdendo porque, e aqui eu trago a brasa do pecado para nós sacerdotes, o medo de muitos sacerdotes, o medo de muitos pregadores de esvaziar a igreja, faz com que esvaziem a pregação do evangelho. E nós, sacerdotes, nós os pregadores, precisamos compreender que a nossa missão não é encher banco de igreja, é encher o céu. E por isso, muitas vezes, nós vamos vendo certas pregações que vão
ajustando o evangelho às modas desse mundo para não desagradar os ouvintes. Oh, minha gente, aí está a traição à palavra de Deus. Nós estamos meditando esse mês de setembro, o livro do profeta Ezequiel, e por quantas vezes Deus diz ao profeta: quer te escutem, quer não te escutem, anuncia a minha palavra. Quer te aceitem, quer não te aceitem, anuncia a minha palavra. O próprio apóstolo São Paulo, na segunda carta a São Timóteo, se não me falha a memória, ou é a primeira ou é a segunda, ele dirá a São Timóteo, profeticamente, o que está acontecendo hoje, e já vem acontecendo há algum tempo. São Paulo diz ao bispo São Timóteo, e diz a cada um de nós sacerdotes hoje, diz: chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina e multiplicarão para si pregadores que preguem ao gosto do próprio ouvido. Mas tu permanece firme no teu ministério. Prega, insiste, em tempo e fora de tempo, oportuna e inoportunamente, com a coragem do Espírito Santo. Então vejam, nós precisamos, por amor às pessoas, nós precisamos, por amor a Cristo, fundador da Santa Igreja, nosso Senhor e Redentor, por amor e fidelidade àquele que nos enviou como seus discípulos missionários, nós precisamos pregar o Evangelho, quer agrade esse mundo, quer não agrade. Ainda que nós sejamos levados para o exílio, ainda que nós soframos perseguição, injustiça, incompreensão, nós não estamos a serviço de uma ONG, a serviço de um clube, nós estamos a serviço do Evangelho. Nós militamos nesse mundo sob o estandarte da cruz. E é por causa do estandarte da cruz que nós não podemos ajustar nem amolecer o Evangelho e as exigências dele para agradar o ser humano. Não dá. Porque senão, de tanta concessão que a gente vai fazendo, chega um momento que a gente já não tem mais Cristo. Você vai abrindo uma exceção aqui, vai dando uma concessão ali, vai fazendo um bem bolado aqui, né? Ou como nós somos infelizmente conhecidos fora do Brasil, não é? O jeitinho brasileiro. Eu fui descobrir quando eu morei fora do Brasil que no exterior o jeitinho brasileiro é sinônimo de trambique. Olha que coisa mais horrorosa. E nós vamos com o nosso jeitinho brasileiro. Não, porque olha, eu preguei desse jeito, lotou a igreja. Então, traia o Evangelho, desminta o que diz o catecismo, eu vou encher a igreja porque eu quero ver o templo cheio. E que adianta? Enche o templo com uma pregação mentirosa, não chamando à conversão, e depois a gente vai esvaziando os lugares do céu. Quando a igreja é mais firme, quando os santos foram mais firmes para colocar o dedo na nossa ferida, foi a maior prova de amor que a igreja, como nossa mãe, e os santos deram. Porque quiseram nos alertar enquanto é tempo, quiseram nos alertar para que nós mudemos de vida. E é por isso que nós viemos hoje aqui, nesta sexta-feira 13, o dia do encontro com Deus, não o dia do azar, para que Ele, o Mestre por excelência, arranque a trave do nosso olho, nos coloque diante da nossa miséria
e nos faça compreender que antes de querermos a conversão do outro, que a gente se decida pela nossa conversão. Que antes de eu querer mudar o mundo, que eu ajuste a minha vida ao Evangelho. Nem que para isso eu tenha que fazer cortes. Nem que para isso eu tenha que abandonar tal vício. Nem que para isso eu tenha que abandonar, inclusive, certos círculos de amizade. Quando o que eu espero é o céu, eu preciso correr como esse atleta que disse São Paulo. E correr cansa, mas eu estou em busca daquela coroa de glória. Na ordenação dos bispos é lindo, quando vão colocar a mitra na cabeça do bispo, diz: resplandeça em ti as verdades da fé. E quando vier o pastor dos pastores, você que foi bispo na terra, receba a coroa imarcessível da glória. Vejam, meus irmãos e irmãs, é em busca dessa coroa que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que nós estamos caminhando nesse mundo. E não só caminhando, disse o apóstolo Paulo, a gente vai correndo, porque neste duro combate da fé, é preciso que a gente não se canse e nem descanse. Santa Teresa d'Ávila dizia: todos os vós que militais debaixo da bandeira da cruz, já não durmais, porque Deus faz falta nessa terra. Nós precisamos hoje tomar consciência da nossa necessidade pessoal de conversão. Eu preciso ser um padre mais santo, eu preciso abandonar os meus pecados de estimação, eu preciso procurar um outro sacerdote o quanto antes e fazer também a minha boa confissão, romper com o pecado. Você que me ouve, você que celebra conosco, procurar diante do mistério da cruz de Cristo hoje, nessa sexta-feira, amanhã, que a igreja celebrará a exaltação da Santa Cruz, colocar a nossa vida diante da cruz de Cristo e reconhecer o quão pecadores nós somos, para que o demônio não nos pegue no orgulho. Eu sei que hoje a homilia está um pouco mais longa, mas a catequese é necessária. Quando o demônio não consegue nos pegar no pecado, ele nos derruba na virtude. Cuidado com a soberba, a arrogância. O dia que você toma a resolução de falar: Senhor, a minha vida está podre, se eu continuar desse jeito, eu já estou sentindo o cheiro do inferno do lado. Você então decide-se por Deus e vai. E vai caminhando, vai rezando, vai levando, vai lutando contra o pecado. Chega uma hora que o demônio, não tendo mais como te vencer pelo pecado descarado, ele vai te colocando a soberba no coração. Ele vai dizer: olha, Padre Sérgio, como o senhor é um padre ótimo. Olha como que o senhor é um padre já com uma auréola por debaixo do topete do cabelo. E aí a gente vai se sentindo mais santo, mais justo, mais perfeito, como se o nosso pé nem tocasse mais o chão dos infiéis. Pronto, o demônio te venceu, mascarado de virtude. Não, nós precisamos ter essa consciência. Somos pecadores e até o último instante da nossa vida, nós vamos ter que morrer dizendo: meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia. E depois da nossa morte, quando estivermos no purgatório, esperar que alguém, olhando para Jesus, diga em nosso favor: tende misericórdia dele e dela. Somos pecadores,
chamados a pregar o Evangelho, chamados a colaborar na conversão do mundo. Mas o primeiro passo é cada um de nós, a começar de mim, nos reconhecermos pecadores e fracos diante daquele que na palavra, na Eucaristia e no confessionário restaura a minha vida. Não desanimemos na pregação do Evangelho. Não ajustemos a pregação ao gosto dos ouvidos. Sejamos fiéis até o fim a esse Cristo, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou e segue amando até o fim dos tempos. Que Nossa Senhora, ela que é a sede da sabedoria e o refúgio dos pecadores, que ela ajude a mim e a cada um de vocês a de fato sermos gente convertida e unidos a Cristo, carregando na nossa boca o ouro da palavra como São João Crisóstomo, possamos cooperar com a conversão e a salvação do mundo inteiro.